Olá pessoal, vamos então agora falar sobre a regra de 3, só que agora a gente vai falar sobre a regra de 3 composta, tá bom? O que é a regra de 3 composta? Na verdade, a regra de 3 composta, nós vamos ter que ter mais de duas grandezas. 3, 4, 5, duas é simples. A regra de 3 compostas é de 3 para cima. Então agora nós vamos ver a regra de 3 composta. O que você vai ter que fazer? Sempre você vai ter que analisar as grandezas, sempre com base na primeira. Tá? Então, a primeira grandeza é a principal, é a grandeza do x. Tá? Então vamos ver um pouco o exemplo, que a gente entende direitinho isso. Eu tenho aqui que 30 operários constroem uma casa em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então eu tenho a grandeza operários, dias e horas por dia. Em quantos dias 24 operários construirão uma casa idêntica à primeira, trabalhando 12 horas por dia? Exercícios de regra de 3 composta, eu sempre começo lendo ele todo, para saber exatamente o que eu quero. Porque o que eu quero é a parte mais importante da regra de 3 composta. Ele perguntou em quantos dias. Então, dias é a sua primeira coluna. As outras, a ordem não importa, tá? Gente, faz dessa forma que vocês não vão errar. Operários e horas por dia. Agora que eu já estabeleci quem é o primeiro, que é o cara que eu quero, que vai estar no o X vai estar nessa coluna, aí eu faço o preenchimento aqui, ó. 30 operários constroem uma casa em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia. E dia não teve X ainda, calma, o X vai vir agora. Em quantos dias, X, 24 operários construirão uma casa idêntica à primeira, trabalhando 12 horas por dia. Beleza. Então, primeira regra, anota aí. A coluna do X é a primeira, tá? Segunda coisa, a primeira seta, aqui você escolhe assim como na regra de 3. Simples. Escolhe aí, para cima ou para baixo? Beleza, para baixo, né? Então, beleza. Então, a primeira seta eu escolhi. A segunda e a terceira das outras grandezas, eu vou avaliar de acordo com a primeira. Eu vou analisar dias e operários considerando horas por dia constante. Depois eu vou fazer dias e horas por dia considerando operários constante. Então eu sempre avalio duas por vez. Sempre a primeira com a que você está avaliando. A primeira é sempre a sua base. Então, dias e operários. Se você vai ter mais tempo para trabalhar, mais dias, você precisa de mais ou menos operários. Olha, se eu tenho mais tempo para fazer o serviço, eu posso ir fazendo com menos operários. Então, dias e operários são grandezas inversamente proporcionais, porque eu falei um mais e o outro eu falei menos. Se eu falasse mais e mais, seria diretamente. Quando fala um mais e o outro menos, é inversamente. Então, dias e operários são grandezas inversamente proporcionais. Então, a seta de um fica para baixo, a do outro tem que ser o contrário, para cima. Dias e horas por dia. Se eu tenho mais dias, eu posso ir trabalhando menos tempo, menos horas por dia. Por quê? Se você tem mais dias, você consegue ir fazendo um pouquinho por dia. Então, dias e horas por dia também são inversamente proporcionais. Beleza. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, avaliar as grandezas. Fez isso, coloca todas as setas para o mesmo lado. Então, aqui eu tenho 6 e x, 30 e 24, 8 e 12. Eu tenho duas para cima e uma para baixo. Ou todo mundo para cima, ou todo mundo para baixo. Como eu tenho uma para baixo e duas para cima, eu vou colocar todo mundo para cima. Essa aqui vai ficar para cima, vai ficar x e 6, inverti a seta e inverto os números. Essa aqui já estava para cima, só mantém. Essa aqui já estava para cima, só mantém. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar aqui, vai cruzar aqui e vai reto toda a vida. Cruzou e vai reto toda a vida. Então, o x, ele multiplicou o 24 e multiplicou o 12. É igual ao 6, que multiplicou o 30, que multiplicou o 8. Sempre passa dividindo quem está multiplicando ali o x e faz as simplificações. Ó. 24 aqui e 12. Bom, eu estou vendo que o 12 e o 6 dá para dividir os dois por 6. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, aqui ficou 30 vezes 1 vezes 8. Nem precisa colocar o 1, né? E aqui embaixo ficou 24 vezes 2. O 24 e o 8 dá os 2 por 8. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Então, ficou 30 vezes 1, 30. 3 vezes 2, aqui eu posso colocar até aqui, 6, né, já. Então, 30 dividido por 6 fica 5. Faça simplificações que é mais fácil que você fazer as multiplicações aqui em cima tudo.
tá? É bem importante isso. Beleza, gente? Alguém deve estar, às vezes, se preocupando por que o exercício aqui é 14, sendo que a última aula a gente finalizou com o 10. É porque os exercícios 11, 12 e 13 eu fiz e eles eram sobre regra de 3 simples, mas eles vão ser mais interessantes fazendo com regra de 3 composta. Eu vou postar o exercício 11, 12 e 13 no final como exercícios de regra de 3 simples, a resolução fazendo por regra de 3 simples, e depois eu vou colocar eles com a resolução usando regra de 3 composta. São exercícios bem interessantes, bem diferentes, que são exercícios mais raros, mas que se cair você tem que saber fazer para você ser diferente, né? Isso vai ser o seu diferencial. Vamos fazer aqui os de regra de 3 composta primeiro. 12 escavadeiras cavam 1.400 metros de um terreno em 4 dias. Então, eu tenho escavadeiras, eu tenho metros quadrados e eu tenho aqui dias. Já tem 3 grandezas. Já vai ser uma regra de 3 composta. Aqui é o seguinte, ó. Em quantos dias, então de novo dias, 8 escavadeiras cavarão metros quadrados em um terreno cuja dureza. Então, aqui é dureza. Então, já tem mais uma grandeza aqui. Como a grandeza que eu quero saber é dias, eu começo escrevendo ela. Dias. Aí as outras aí você vai na ordem que você quiser. Escavadeiras. Eu tenho metros quadrados do terreno. E eu tenho a dureza do terreno também. Beleza. Dias. Então vamos preenchendo aqui, ó. 12 escavadeiras. 1.400 metros quadrados em 4 dias. Não falou da dureza, né? Em quantos dias? 8 escavadeiras vão fazer 2.100 metros quadrados com terreno cuja dureza é 2/3. Em quantos dias, né? Então, dias é X. Dureza 2/3 da dureza do outro. Então, o que você pode fazer? Tem gente que chama aqui a dureza de Y e aqui 2/3 de Y. Pode, mas não tem necessidade, não. Chama esse aqui de 1. O outro é 2/3 disso. Então, 2/3 de 1 é 2/3. Tá? Só isso. Então, quando for para fazer uma relação assim, pode chamar um de 1 e o outro é 2/3 disso. Então, 2/3 de 1. A primeira seta eu vou escolher, agora eu vou pôr para cima para mostrar para vocês que tanto faz. A primeira você escolhe. Dias e escavadeiras. Se eu tenho mais dias para fazer o serviço, eu preciso de menos escavadeiras. Então, escavadeiras é inversamente proporcional. Então, fico com a seta no sentido contrário do dias. Eu escolhi a primeira seta eu escolho, e as outras eu vou comparando com dias. Dias e metros quadrados. Se eu trabalho mais dias, eu faço mais metros quadrados. Então, dias e metros quadrados são diretamente proporcionais. Então, a seta fica no mesmo sentido. Dias e dureza. Se a dureza é maior do terreno, eu vou precisar de mais dias. Então, dias e dureza vão ser diretamente proporcionais, seta para o mesmo lado. Então aqui eu tenho 3 para cima e uma para baixo. Aqui está para baixo, eu vou colocar para cima. E se eu quisesse colocar todo mundo para... aqui está para baixo, eu vou colocar para cima. Se eu quiser colocar todo mundo para baixo, pode, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, essa aqui está para cima, 4 e x, não mexe. Essa aqui está para baixo, eu vou colocar para cima, aí inverte, fica 8 e 12. Essa aqui está para cima, mantém 1.400, 2 e 100. Essa aqui está para cima, mantém 1 e 2/3. E aí é aquele esquema agora, né? Multiplica cruzado e reto toda a vida. Ó. Primeiro faz cruzado aqui e vai embora. Cruza aqui, vai embora. Então, o x multiplica o 8, multiplica o 1.400, multiplica o 1. E o 4 multiplica o 12, multiplica o 2 e 100, multiplica o 2/3. Esse 2/3 aqui, esse 3, ele pode dividir qualquer um aqui de cima, tá? Eu vou, inclusive, dividir o 12 aqui. 12 por 3 fica 4, né? Então, o x, como é que ficou aqui do outro lado? 4 vezes 4 vezes 2 e 100 vezes 2 dividido por 8 vezes 1.400. Bom, esses dois zeros vão embora, com esses dois de cima. O 21 e o 14 dá os 2 por 7. Aqui fica 2 e aqui fica 3. Então, ficou 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 8 vezes 2. Bom, o 2 vai embora com 2. O 8 e o 4 dá os 2 por 4. Aqui fica 2. Fica 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, deu 6. É 6 o que era dias, né?
Então, finalizou aqui, 6 dias é a nossa resposta para essa questão. Beleza, gente? Então, tranquilo, vamos seguindo para a gente ir aprendendo aqui. Eu trouxe mais 5 aqui para essa aula, vamos ver se vai dar tempo. Vamos lá. Em uma fábrica, 300 operários constroem 900 mesas em 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas mesas? Então, eu estou vendo que mesas vai ser minha primeira aqui, e eu tenho aqui operários, dias e horas por dia. Agora eu vou começar a resolver um pouquinho mais rápido, porque eu acho que você já aprendeu, né? Então, fazendo aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que 90 mesas são feitas por 300 operários durante 4 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas mesas? 700 operários vão construir em 18 dias, trabalhando 12 horas por dia. Tá. Primeira seta eu escolho. Vou colocar a primeira seta. Opa. Spoiler da próxima questão aí, né, gente? A primeira seta eu vou escolher para baixo. Mesas e operários. Quanto mais mesas eu quero fazer mais mesas, eu vou precisar de mais operários. Mesas e dias, se eu quero produzir mais mesas, eu preciso de mais tempo. Mesas e horas por dia, eu quero produzir mais mesas, mais horas por dia, né? Então as setas estão todas para o mesmo lado, não vou nem ter que arrumar aqui. Aqui é só multiplicar cruzado e depois reto aqui, ó. Então fica x vezes 300 vezes 4 vezes 6 é igual a 90 vezes 700 vezes 18 vezes 12. Então o x ficou 90 vezes 700 vezes 18 vezes 12. E o pessoal que está multiplicando o x passa dividindo, né? Aqui o 12 por 6 dá 2. Esses dois zeros vão embora aqui. E o 18 por 3 dá 6. Então o x fica 90 vezes 7 vezes 6 vezes 2 dividido por 4. Aqui o 2 por 4 aqui dá os 2 por 2, aqui fica 2, aqui fica 1, e o 6 por 2 dá 3. Então aqui ficou 90 vezes 7 vezes 3 dá 21. Essa conta aqui dá 189 com 0, né? 9, 18, 1890 e acabou aqui a questão. Beleza? Bom, vamos lá. 20 pedreiros constroem 270 metros de um muro em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos metros de muro? Então, eu tenho metros de muro, eu tenho pedreiros, eu tenho dias e eu tenho horas por dia. Tá? Então, beleza. Então, olha só. Vamos lá. 20 pedreiros constroem 270 metros de muro. Reparem que eu coloquei o metros na primeira, porque é o que ele está me perguntando, a quantos metros. Em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Quantos metros de muro? 6 pedreiros, com o dobro da atividade. Então, a atividade, eu vou colocar aqui 1, e agora vai ser o dobro da atividade, 2. Da atividade dos primeiros, construirão, trabalhando 4 horas por dia, durante 25 dias. Então, aqui é x. Primeira seta para baixo, metros e pedreiros. Quanto mais pedreiros, mais metros eu faço. Metros e dias, mais metros eu faço em mais dias, né? Metros e horas por dia, também diretamente. Dobrou a atividade, aumenta também, né? No caso, dobraria, caso o resto ficasse constante, a quantidade de metros. Então, aqui, só cruzar e reto. Aqui, cruzou e reto. Então, o x multiplica o 20, multiplica o 5, multiplica o 8, multiplica o 1. Geralmente, vocês erram aqui na parte de analisar as grandezas, tá? Cuidado com as grandezas. 270 vezes 6, vezes 25, vezes 4, vezes 2. Então, o x ficou 270 vezes 6, vezes 25, vezes 4, vezes 2. Tudo isso dividido por 20, vezes 5, vezes 8, vezes 1. Nem vou colocar o vezes 1 que não precisa. Cortou o 0 com o 0, o 2 vai embora com 2. O 25 por 5 dá 5. Então, aqui, ó, só para organizar melhor para você, 27 vezes 6, vezes 5, vezes 4,
dividido por 8. O 4 e o 8 dá os 2 por 4, fica 2 aqui. O 6 por 2 aqui fica 3. Ficou 27 vezes 3 vezes 5. 27 vezes 3 dá 81. Vezes 5, isso aqui dá 5. 40, 405 é a nossa resposta, beleza? Vamos seguindo então, pessoal. Espero que vocês já estejam fazendo certinho. Cuidado na hora de analisar as grandezas, tá, gente? Pergunta, olha, se eu vou ter mais metros, eu preciso construir mais metros, eu vou precisar de mais pedreiro ou menos pedreiro? Mais pedreiro. Eu quero construir mais metros, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Ué, se eu tenho que fazer mais coisa, eu preciso de mais dias, mais horas por dia. Se eu quero fazer mais, eu preciso de uma produtividade, né, de uma atividade maior, né? Então, beleza, vamos seguindo. Um navio com a tripulação de 3.600 homens necessita de 210 mil litros de água para fazer uma viagem de 35 dias. Se a quantidade de marinheiros for reduzida em 600 homens e o número de litros de água passar a ser 250, quantos dias? Bom, aqui dias é a minha primeira coluna. Eu tenho ainda a coluna de homens e eu tenho a coluna de litros. Vamos preencher e tomar um cuidado aqui, ó. 3.600 homens, preciso de 210 mil litros de água para fazer uma viagem de 35 dias. Quantos dias 600 homens a menos for reduzida em 600 homens? Não quer dizer que foi para 600, foi reduzida em 600. Então aqui as 3.600 menos 600 vai dar 3.000 homens. Cuidado com isso. Se foi reduzida em 600, você tira 600. Se foi reduzida para 600, aí seria 600 o valor final ali, tá? Então, cuidado com isso. Então, aqui, 250 mil litros, beleza. Vou colocar a primeira seta para baixo, porque eu quero, essa aqui eu escolho. Dias e homens são grandezas, quanto mais dias, eu vou transportar menos homens, né? Porque quanto maior o número de homens, mais rápido acaba a água. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E dias litros, quanto mais dias eu precisaria de mais litros de água. Então, dias e litros são grandezas diretamente proporcional, fica com a seta para o mesmo lado. Vou arrumar a de homens, vou colocar todo mundo para baixo. Então, vai ficar 3.000 e 3.600. Aqui já está para baixo, 210 mil, 250 mil. Isso aqui vai ficar como, gente? Vamos lá. Ó. Ixi, peguei a cor errada, hein? Vamos lá. O x multiplica o 3.000, que multiplica o 210 mil, é igual ao 35, que multiplica o 3.600, que multiplica o 250 mil. O x vai ser o 35 vezes 3.600 vezes 250 mil, dividido pelo 3.000, que multiplica 210 mil. 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros vai embora. Esses dois com esses dois. Vou colocar aqui, ó, x ficou sendo 35 vezes 36 vezes 25, dividido pelo 30 vezes 21. Aí aqui você vai simplificando do jeito que você achar melhor. Eu estou vendo o 30 e o 36, dá os 2 por 6. Aqui fica 6, aqui fica 5. Dá os 2 por 6, né? Então, aqui o 25 por 5 dá os 2 por 5, aqui fica 5. Então, ficou 35 vezes 6 vezes 5 dividido por 21. Bom, o 21 e o 6 dá os 2 por 3, fica 7, fica 2. O x aqui, ó, o 35 por 7 dá 5. Então, ficou 10 vezes 5, 50. Essa aqui é a nossa resposta. Beleza? Então, fechamos aqui a questão. Vamos para a próxima, né? Então, vamos lá. Bom, vamos lá então, gente. Ó, 8 operários cavam um poço de 2 metros de altura, 3 metros de largura e 4,5 de comprimento em 18 dias. Gente, aqui nesse exercício você pode fazer o volume ou trabalhar com as medidas que estão ali, altura, largura e comprimento. Eu vou preferir trabalhar com as 3 aqui, tá? Quantos operários serão necessários para cavar um poço de 1,5 metros de altura, 4 de largura e 6 de comprimento em 16 dias? Então, operários é a nossa incógnita. Eu tenho altura, largura e comprimento. E dias são as grandezas que a gente tem.
Então eu sei que 8 operários constroem um poço de 2 metros de altura, 3 metros de largura, 4,5 de comprimento em 18 dias. Quantos operários serão necessários para construir um poço de 1,5 metro de altura, 4 de largura, 6 de comprimento em 16 dias? Bom, vou fazer a análise aqui das grandezas. A primeira delas é operários, a seta eu escolho para baixo. Operários e altura. Quanto mais operários eu tiver, maior a altura do poço, né? Tem maior força de trabalho, consigo fazer mais. Então, a mesma coisa para a largura e a mesma coisa para o comprimento. Então, todo mundo aqui diretamente proporcional ao operário, seta para o mesmo lado. Agora, operário e dias, inversamente proporcional. Quanto mais operários, eu preciso de menos tempo, né? Menos dias. Então, inversamente. Então, aqui fica 8x, 2 e 1,5, 3 e 4, 4,5 e 6, e aqui eu vou inverter, vai ficar 16 e 18. Vou fazer aquele esquema, multiplicar cruzado e reto toda a vida. Então, cruzou aqui, x vezes 2 vezes 3 vezes 4,5 vezes 16 é igual a 8 vezes 1,5 vezes 4 vezes 6 vezes 18. Então, o x vai ser 8 vezes 1,5 vezes 4 vezes 6 vezes 18, dividido por 2 vezes 3 vezes 4,5 vezes 16, que é 4,5, viu, gente? Não é 4 vezes 5, não. E aqui é 1,5, só para deixar bem claro que minha letra não é das melhores, né? Então, o 16 e o 8 dá os 2 por 8, aqui fica 2. Esse 2 com esse 2, 2 vezes 2 dá 4, corta com esse 4 aqui. O 1,5 dividido por 4,5, aliás, os 2 dividido por 1,5, aqui fica 1 e aqui fica 3. Então, ficou 6 vezes 18 aqui em cima e embaixo ficou 3 vezes 3. Aqui o 3 com 6 dá 2 e o 18 por 3 dá 6. 6 vezes 2 deu 12 e essa é a resposta do exercício. Beleza? Vamos lá. 5 tratores iguais preparam a plantação, um terreno de 20 hectares, trabalhando 8 horas por dia durante 7 dias. Quantas horas por dia? Então, já estou vendo que horas por dia vai ser a minha primeira coluna. 14 tratores para preparar 54 hectares em 6 dias. Então, eu tenho horas por dia, tratores, eu tenho hectares e eu tenho dias. Então, 5 tratores preparam a plantação de 20 hectares, trabalhando 8 horas por dia durante 7 dias. Quantas horas por dia? Precisam trabalhar 14 tratores para 54 hectares em 6 dias. Primeira seta nossa, eu vou escolher, eu estou sempre escolhendo para baixo, mas é só para coincidência aqui. Pode escolher a primeira para baixo ou para cima. Dias, horas por dia e tratores. Quanto mais horas por dia, eu preciso de menos tratores, né? Tratores está ajudando a construir, então, inversamente proporcionais. Horas por dia, hectares. Quanto mais horas eu trabalho, mais hectares eu faço. Agora, horas por dias e dias são inversamente proporcionais. Quanto mais horas por dia eu trabalho, eu consigo fazer em menos dias, inversamente proporcional. Vou botar a seta de todo mundo para... tanto faz, vou pôr um para baixo, aqui fica 8x, esse aqui para baixo eu inverto, fica 14,5, esse aqui para baixo já está, então fica 20,54, esse aqui para baixo eu tenho que inverter os números. Então aqui eu vou fazer o seguinte, né, gente? Eu vou fazer aqui, vai embora, aqui vai embora. Então x vezes 14 vezes 20 vezes 6 é igual a 8 vezes 5 vezes 54 vezes 7. Então o x vai ser 8 vezes 5 vezes 54 vezes 7, dividido por 14 vezes 20 vezes 6. Bom, o 7 e o 14 dá os 2 por 7, aqui fica 2. O 20 e o 8 dá os 2 por 4, aqui fica 5. E aqui fica 2. O 5 corta com 5, então ficou 2 vezes 54, dividido por... já vamos cortar aqui o 2 com 2, né? Então ficou... 54 dividido por 6 deu 9. E acabou aqui o exercício já. Era só isso, beleza? Bom, então fechamos aqui. Gente, a gente volta na próxima aula para fazer mais exercícios. Os próximos vão ser exercícios também de fixação. A matéria já encerrou aqui, regra de 3 simples e a composta.
mas eu vou trazer mais 20 exercícios de concursos aí pra gente, mas vão ser exercícios bem tranquilos, tá? Na grande maioria, os exercícios de regra de 3 eles são mais tranquilos mesmo, tá bom? Regra de 3, tanto a simples quanto a composta, tá bom? Então é isso, gente. Forte abraço e até a próxima aula.